Boa noite! Boa noite! Boa noite para todos e principalmente para os homens. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito, mas muito importante, sobre o câncer de próstata, prevenção de próstata. Estamos no Novembro Azul. Eu estou aqui exatamente nessa posição para mostrar para vocês. Olá, boa noite, doutor. Alô? Boa noite, tudo bem, Como Alexandre? está? Tudo bem? Tá bonito, viu? Gostou do meu bigode? Bonito. Eu estava explicando, doutor, que esse movimento aconteceu na Austrália em 2003, juntando a união do mustache, que é o bigode, com November, é isso? Isso aí. E aí, para conscientização da prevenção do câncer de próstata. Assim como nós temos o câncer de mama, lá da prevenção, a gente tem que fazer do câncer de próstata também, para desmistificar todo esse processo. O que o senhor achou, doutor? É isso aí, eu acho que o principal recado de todos é este, né? A perda do preconceito, né? Porque vergonha não é ir até o médico, ser examinado, mas sim morrer de uma doença que tem cura quando diagnosticado em seus estágios precoces. Então, isso não cabe mais nos dias de hoje, né? Exatamente. Estamos falando com o doutor Márcio Araldi, urologista. Doutor, se apresente um pouquinho para falar do nosso público. Tá bem. Então, meu nome é Márcio Araldi, sou médico urologista, né? Fiz minha formação médica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, minha especialização em urologia no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Também fiz um fellow e me especializei na área de urologia feminina, disfunções miccionais e urodinâmica. Hoje, praticamente, toda a minha atuação urológica eu faço na Serra Gaúcha, né? Moro na cidade de Caxias do Sul, atendo também Nova Petrópolis e Bom Princípio, mas ainda tenho um pezinho aqui em Porto Alegre por conta de um mestrado que estou concluindo, né, pela URGS também. Então é isso, minha formação foi praticamente toda feita aqui em Porto Alegre e agora estou fazendo o caminho de volta para casa. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a nossa saúde, a saúde do homem, né? Que é o que a gente tem que cuidar bastante. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Existe ainda muito preconceito? E existe esse preconceito aqui no sul, aqui do nosso sul? Ou isso é em todo o Brasil? Olha, infelizmente ainda existe, né? Na verdade, o paciente que acaba nos procurando no consultório é um paciente que passou por cima do preconceito e já chegou até lá, né? Mas é bastante claro e é bastante comum, né, a gente vendo esse paciente praticamente arrastado pelo braço pela mulher que tem um hábito de cuidado da sua saúde muito melhor do que nós homens de modo geral. Ainda precisamos melhorar bastante, né? Hoje, no consultório, são raras as vezes que o paciente nega-se a fazer, por exemplo, o exame de toque, né, para fazer o exame da próstata, mas eventualmente acontece. Não faz muitos dias aconteceu algo assim, onde o paciente se recusou e foi quase uma ameaça. Olha, doutor, se fizer alguma coisa aí, nós vamos ter algum problema. Então, veja que ainda acontece nos dias de hoje. O grande problema é que a importância é que os homens acham que o PSA ele é a única forma, mas ele não é, né, doutor? O PSA nós temos que fazer, exatamente, mas o complemento seria o toque, é isso, né? Essa é a palavra. Na verdade, o exame de toque e o exame do PSA eles são complementares, tá? Existe uma pequena porção de cânceres de próstata que não alteram de forma significativa o PSA, mas que ao exame de toque talvez possamos observar alguma alteração, alguma nodularidade, e isso de fato também faz com que a gente crie, né, a dúvida se há ou não esse câncer para que a gente possa prosseguir a investigação. Porque, na verdade, nenhum nem o outro fazem o diagnóstico, mas eles, né, levantam a suspeita e, a partir disso, a gente, através de outras formas, a gente vai buscar um diagnóstico definitivo.
E eu fico pensando que eu estava vendo alguns dados, eu estava pensando que 1 a cada 6 homens terão câncer de próstata. Isso é verdade? Na verdade, eu diria até mais, sabe? Há correntes que dizem que se todos nós homens vivêssemos até os 100 anos de idade, talvez 100% de nós teríamos câncer de próstata. Obviamente que sofreriam, a porção desses homens que morreria ou que teria algum sintoma que sofreriam disso seria uma porção menor, bem menor, na verdade. Mas é uma tendência do homem com o envelhecimento, né? E os dados estatísticos que a gente tem, principalmente em relação ao Brasil, por exemplo, é de que, por exemplo, em 2020, a perspectiva é que se façam mais de 65 mil diagnósticos de câncer de próstata. Em 2018, por exemplo, morreram aproximadamente 16 mil homens de câncer de próstata. Então, se a gente for fazer uma comparação com o momento que a gente está vivendo, né? Morreram no Brasil em torno de 160 mil pessoas por coronavírus nessa pandemia. Algo bastante contagioso, né? Uma doença bastante agressiva. E a gente perde, na verdade, 10% desse número todo ano para o câncer de próstata, falando apenas de uma doença especificamente. Se a gente for falar, então, o que é o câncer de próstata? O que ele causa? Qual é os sintomas? Como é que acomete? Se quando o homem não vai fazer a detecção precoce, o que pode Perfeito. acontecer? A principal mensagem em relação aos sintomas do câncer de próstata é que câncer de próstata, nas suas fases iniciais, não gera nenhum tipo de sintoma. Então, aquela frase que a gente escuta de muitos homens que estão evitando urologista de que não vou porque não estou sentindo nada, não há necessidade, este é o maior erro, tá? Porque o câncer de próstata inicial não gera sintomas, até porque ele acomete na maior parte da parte mais periférica da próstata, né? E as doenças que geram mais sintomas do ponto de vista urinário são doenças que acometem a parte central da próstata. Logo, para a gente ter sintomas do câncer de próstata, ele tem que já estar bastante avançado e normalmente num estágio onde a gente já não tem mais o que fazer do ponto de vista curativo, apenas paliativo. Mas quando ele gera sintomas, os sintomas são de esvaziamento, né? O paciente tem dificuldade para urinar, o jato fica mais fraco, né? Eventualmente tem sangue juntamente com a urina, pode ter dores nas partes ósseas, principalmente da região, né, do quadril, das costas, na parte mais baixa, né? Então esses são os sintomas, que são sintomas muito semelhantes e muito parecidos com os sintomas da hiperplasia benigna da próstata, que é uma doença totalmente diferente, né? Então, reforço que estar com sintomas como este que eu falei, na maior parte das vezes não é câncer, até para as pessoas não fiquem assustadas, né? Mas o que fica é que não se espera, né, a ter algum tipo de sintoma urinário para procurar o urologista. Isso tem que acontecer muito antes, porque é aí que a gente vai diagnosticar precocemente a doença e aí vai poder oferecer um tratamento que tem padrões e números de cura que ultrapassam a 90%, ou seja, o prognóstico é excelente. É isso que as pessoas têm que se conscientizar. É só detectar antes, é isso? Exatamente. Porque tanto o toque quanto o PSA não são prevenção, tá? Eles simplesmente nos propiciam a possibilidade de fazer um diagnóstico cedo, né? A gente pode tratar com cirurgia, radioterapia, e as formas de tratamento dependem muito, mas é nesse momento que a gente pode curar o paciente e ele nunca mais ter nenhum problema com essa doença. Evitar o inevitável, né? Exatamente. Eu acho e acredito que isso se torna um tabu muito grande, até porque não estou vendo nenhuma pergunta dos homens. Eu quero que os homens façam algumas perguntas. Aproveitem que nós temos um especialista na nossa área aqui e que pode nos ajudar, né? Perguntem através de inbox, perguntem através do Instagram da esposa, qualquer coisa. Mas perguntem, por favor, porque agora é o momento, né, doutor? O momento Exato. que estamos para poder discutir esse processo todo. Pois bem, enquanto nós esperamos nossos amigos fazendo perguntas, eu vou lhe fazendo perguntas. Deixa eu ajeitar o meu bigode aqui e vamos lá.
A partir de que idade o exame de próstata deve ser feito, doutor? Então, pela Sociedade Brasileira de Urologia, as orientações são as seguintes, tá? Primeiro, é importante saber que existem alguns fatores de risco para o câncer de próstata. Os principais são homens da raça negra, então negros têm mais câncer de próstata do que brancos, isto os coloca num risco maior, tá? Pacientes obesos, este é outro fator de risco importante. E o principal dele, histórico familiar, câncer de próstata ou mama, ou seja, o paciente tem um histórico da mãe, da tia, da avó que teve câncer de mama, ou do vô, do tio, do pai com câncer de próstata, este paciente tem uma suscetibilidade maior de desenvolver o câncer de próstata, tá? Então, esses pacientes, a recomendação hoje é que procurem um urologista aos 45 anos para se dar início ao rastreio do câncer de próstata. Obviamente, nada impede que se olhe um pouco antes, né? Mas a orientação, em princípio, é essa. Pacientes sem esses fatores de risco tem um prazo um pouquinho melhor aí, pode-se começar aos 50 anos. Mas reforço, também nada impede que se comece um pouco antes. E a partir daquele dado basal de PSA, do próprio exame de toque, a gente pode definir a frequência com que vai se fazer a repetição desses exames. Então, tranquilo, os homens podendo ir aos 40 anos, se tiver algum problema, aos 45, aos 50, ou não, podemos começar a partir dos 45, caso tenha algum caso na nossa família. Ele deve começar aos 45, caso tenha algum caso na família, tá? Caso não tenha fatores de risco, né, como esse histórico de casos, como obesidade ou negro, ele até pode começar um pouco mais tarde, mas se começar aos 45 não há problema nenhum. Agora, reforço, né? A ida ao urologista não é apenas para avaliar a próstata. Nós, homens, não somos apenas uma próstata, né? E aí vem algo que a gente tem que modificar do ponto de vista cultural. As mulheres, normalmente, né, no início da adolescência, naturalmente procuram o ginecologista para fazerem seus primeiros exames, avaliações e tudo mais. Por que nós, homens ou meninos, nesta época, não procuramos o urologista, né? Não existe, na verdade, nenhum motivo para que isso não aconteça, muito pelo contrário, né? E talvez esses homens que mais cedo procurem são os homens que, quando chegar lá aos 45, 50 anos, não terão preconceito algum de fazer um exame de toque ou qualquer coisa assim. E existem doenças urológicas, né, do homem especificamente, que se manifestam em fases bem precoces, lá na adolescência, o adulto jovem, e um exemplo desses é o câncer de testículo, que é um câncer especificamente, ou melhor, predominantemente do homem jovem. Então, a prevenção deve começar bem mais cedo, não pensando apenas no câncer de próstata, mas também nas outras doenças. Eu acho que é importante o que tu falaste, muito importante. Eu estava conversando com uma colega enfermeira e pesquisadora que era do Grupo Mama, hoje está na Restinga fazendo um belíssimo trabalho, a Josiane, Eva, e ela me falou exatamente isso, né? Que a gente tem que começar a mudar a cultura, levar mais cedo os meninos e começar a mudar a cultura e ter mais informações, para não chegar aos 41, aos 45 ou aos 50 anos cheio de preconceitos. Não é verdade? É bem como tu falaste, não é somente a próstata, né? Uma infinita coisas que a gente tem que pode se resolver ao longo do tempo. Em média, nós homens temos quase 7, 8 anos antes do que as mulheres. Por vários motivos, obviamente. Por se envolver mais em violência, por andar mais rápido no trânsito, por beber mais, enfim, uma série de outras coisas, mas um dos motivos também é por cuidar menos da sua saúde. Então, eu acho que a gente tem que pensar nisso, lembrar disso e começar a cuidar-se um pouco mais, sem preconceito, sem medo e, enfim, sendo ativo e buscando a solução dos problemas, ou melhor, a prevenção antes mesmo, né, de que eles apareçam. Tu falaste de uma coisa muito importante, bebida, alimentação. Isso existe uma interferência? Isso acontece no aumento do câncer de próstata, o álcool em excesso,
Vou falar aqui do Rio Grande do Sul, o churrasco, alguma coisa que possa ter, porque, se não me engano, o índice maior é aqui no Sul, é isso? Então, é um dos estados que mais tem câncer de próstata, tá? Lembrar que o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem, só perde para os cânceres de pele, não melanoma. Então, a prevalência é bastante grande, né? Não existe nada muito específico que a gente possa fazer para prevenir o câncer de próstata, né? Por Sim. exemplo, né, o câncer de pulmão, o cara que fuma, se ele parar de fumar, ele vai diminuir consideravelmente a chance de ter câncer de pulmão. A próstata não existe nada comprovadamente do ponto de vista científico, né? Porque tem gente que acha, vou comer tomate, vou vitamina E, tem uma série de coisas que, na verdade, comprovadamente não existe nada. Então, o principal, uma alimentação saudável, né? Evitar excessos de gorduras, frituras, e isso é uma característica nossa do gaúcho, a carne gorda do final de semana. Prática de exercícios físicos, né? E a realização rotineira, né, dos exames periódicos, principalmente do câncer, no momento adequado. São as únicas coisas que a gente pode fazer para tentar diminuir um pouco a chance. Mas algo mágico específico não existe, infelizmente. Agora eu vou pegar o teu gancho que tu falaste. Quais os exames preventivos? Então, a prevenção do homem, isso é um outro ponto, né? Quando o homem chega no meu consultório, eu tento vê-lo como um todo, né? Eu não vou só pedir o PSA, não vou avaliar apenas fazer o toque retal, não vou olhar apenas a função dos rins, que compete também ao urologista, mas tentar vê-lo como um todo, né? Desde a aferição de colesterol, triglicerídeos, glicose, enfim, a avaliação clínica como um todo. Então, a prevenção vem a partir disso, né? A partir de parâmetros laboratoriais e de saúde, hábitos de vida que este paciente tem. Do ponto de vista da próstata, os únicos exames que a gente tem hoje em dia e que fazem parte do rol é o toque retal mesmo, e o PSA, que é o antígeno prostático específico, é produzido especificamente pela próstata e que, quando está elevado, pode sugerir câncer. Lembro, né, o PSA pode se elevar por outros motivos que não são o câncer, como infecções urinárias, inflamações da próstata. Se o paciente teve relação sexual no dia anterior à coleta do exame, ele pode estar alterado. Então, tem que ter esse olhar, filtrar essas possibilidades antes de definir o prosseguimento, né, da investigação do câncer. Tu falaste de uma coisa importante, né? O sexo antes do exame e tal. Andar a cavalo de bicicleta interfere também alguma coisa nesse exame? Olha, pode interferir, né? Qualquer estímulo prostático, né, pode de alguma maneira favorecer o aumento desse PSA. Isso não causa câncer de próstata, tá? Não. Andar a cavalo, andar de bicicleta, andar de moto, não é um fator de risco para o câncer, mas ele pode alterar esse parâmetro laboratorial e confundir eventualmente. Tanto que dificilmente, né, de rotina, por apenas um PSA alterado, a gente indica o prosseguimento da investigação. Então, a gente sempre orienta o paciente a fazer uma nova coleta dentro dos parâmetros mais tranquilos e com menor interferência possível, para a gente ver se esse PSA é real ou foi um artefato, um ponto isolado dentro da história desse paciente. Eu sei porque eu fiz o meu e a atendente me perguntou: o senhor andou de bicicleta? Eu digo: não andei de bicicleta. O senhor andou a cavalo? Não, eu não andei a cavalo. Até porque em Porto Alegre a gente não costuma andar a cavalo, né? Mas eu não andei a cavalo, andei de bicicleta. Alguma coisa importante, porque eu sou enfermeiro, mas a gente não sabe tudo, né? Fica aprendendo bastante. E aí achei bastante, essa abordagem da tendência, achei muito legal, né? E ela disse: não, é que pode alterar, por isso que a gente evita um exercício físico, alguma coisa, né? E isso é muito legal a gente ter esse conhecimento, né, disso. Não é infrequente isso acontecer, né? Eu tenho um caso recente também de um paciente que em vigência de infecção urinária acabou coletando PSA e ele veio bastante alterado, veio apavorado, achando que pudesse ter. É uma doença, a gente tratou a infecção, repetiu em algumas semanas e normalizou. Outra questão importante, né? Isso
Às vezes é um erro que os colegas que trabalham em emergência acabam cometendo, não por maldade, mas, enfim, o paciente eventualmente chega num quadro de retenção urinária, passa uma sonda. Então, o paciente que se sonda cronicamente, esse tipo de situação altera e altera bastante, né? Então, a gente tem que ponderar todas essas peculiaridades para que a gente não cometa erros e coloque esse paciente, né, numa situação de estresse desnecessário, né, achando que possa ter uma doença mais grave, e, na verdade, não tem nada demais. Isso é muito importante. Informações inerentes são ao exame é muito importante. O homem precisa saber disso. Eu fico muito feliz que o senhor tenha nos aceitado esse convite. O senhor é uma pessoa que entende muito do processo e a gente está muito feliz mesmo. A TS agradece muito. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Já aconteceu de algum homem com menos de 40 anos ou homens mais jovens terem algum tipo de câncer de próstata, algum tumor relacionado à próstata? Assim, esse tipo de situação são o que a gente chama de exceção, tá? É bastante raro homens mais jovens terem câncer, mas existem, né? Eu tenho um caso emblemático de um colega que tem um paciente que faz vigilância ativa, né? Vigilância ativa é uma modalidade de tratamento que, na verdade, a gente não intervém esse paciente cirurgicamente, nem por radioterapia, porque ele tem um câncer de extrema baixa agressividade, né? Então ele nos permite que a gente vá acompanhando por um tempo antes de fazer uma abordagem mais agressiva, cirurgia, por exemplo, né? E este paciente acompanha com ele desde 33 anos de idade. Então, por que tudo isso? Primeiro, ele se viu que era um câncer de baixa agressividade por parâmetros patológicos, laboratoriais e outras coisas. Então, nos deu a oportunidade de manter esse paciente com a próstata para que possa ter filhos, por exemplo, né? Porque a partir do momento que tu faz a prostatectomia radical, né, tu, pelo menos do ponto de vista tradicional, tu extingue essa possibilidade. Então, esse paciente está tendo essa chance, inclusive. E é um paciente extremamente jovem, já acompanha há uns 4 ou 5 anos, né? Esse câncer tem se ver uma progressão significativa. Então, podem acontecer casos de pacientes mais jovens. Mas, reforço, é a raridade da raridade. Então, aos que estão assistindo, não precisam de forma alguma, né, ficarem em pânico nem nada. Mas se esse paciente, por exemplo, tiver um histórico forte, familiar, de câncer de próstata, impede que ele, aos 40 anos, né, faça uma investigação inicial e a partir daí defina-se a temporalidade para que ele tenha o segmento. É raro, mas pode. Mas pode acontecer. Chegou uma pergunta aqui agora, anônima, e eu vou fazer essa pergunta. Vamos lá. O câncer de próstata pode causar impotência? Na verdade, pode, né? Porque isso a gente já está falando de um câncer mais avançado, né? Então, o câncer mais avançado, ele pode, de alguma maneira, invadir o feixe vasculo-nervoso que tangencia a próstata, né? Feixe este que a gente tenta cuidar com a maior delicadeza e o maior cuidado durante a cirurgia para não lesar, porque dos efeitos colaterais do tratamento pode ser a impotência, né? Então, em doenças mais avançadas, isso pode também, né, acontecer por conta de uma invasão dessa doença às estruturas adjacentes da próstata. Mas reforço, isso é mais comum no câncer avançado, não é o que a gente gostaria de encontrar no consultório, né? Muito pelo contrário, a gente gostaria de ver isso mais precoce antes de ter sintomas como esses, que são também raros do câncer de próstata. É importante a gente falar também não só da próstata, mas a gente falar um pouquinho da saúde do homem. Eu acho que é bem importante também, né? E já que a gente está abordando muitas coisas. E aí vem uma pergunta, qual a importância da testosterona para a saúde masculina? Quando ela está baixa, quando ela está muito alta, qual a importância disso para o homem? Perfeito. Na verdade, a gente tem que lembrar que a testosterona é o nosso grande hormônio, né? O que nos faz ser homem é a testosterona, né?
Então, desde da adolescência, ela está envolvida já na formação dos nossos caracteres secundários, que é o aparecimento de pelos pelo corpo, a barba, a voz do homem ser mais grossa, o homem ter uma estrutura muscular, por exemplo, mais avantajada do que as mulheres. Então, ele interfere em diversas situações do ponto de vista fenotípico, né, da imagem da gente, mas também em relações a doenças cardiovasculares. Então, a testosterona muito baixa pode afetar situações como essa. A questão do humor, né? Então, um homem com testosterona baixa é um homem que é mais apático, mais lentificado, sem vontade de fazer algumas coisas, mais deprimido. Então, inclusive, a parte do nosso humor pode ser afetada pela testosterona. Então, ela é fundamental para diversas questões, inclusive a questão de fertilidade, né? Porque a presença de testosterona é importantíssima, né? Até no estímulo testicular para a formação dos espermatozoides que vão nos dar a capacidade de ter filhos, né? Então, ela implica em diversos âmbitos e é importante. Tem uma pergunta aqui que fizeram, que é por que o Alexandre está fantasiado? É importante chamar a atenção do que nós estamos falando hoje, porque de uma certa forma, quem perguntou foi a doutora Clarice, é isso? Por que o Alexandre está fazendo? Para a gente mostrar a importância, né, doutor? E mostrar sobre o bigode, é o que a gente fala, é o que a gente sempre fala, né? Sobre o evento que aconteceu na Austrália em 2003, né? E que deu origem à detecção precoce do câncer de próstata, né? Isso é conscientização. E aí os homens deixaram crescer os seus bigodes. Então é por isso que eu estou assim. Estou dessa forma, mostrando meu bigodão, que eu acho que é a forma da gente conversar, né? Muito tranquilo, muito sereno, né? E falar sobre o câncer de próstata. Ok? Respondida a pergunta? Aliás, eu queria deixar um abraço para a doutora Clarice, excelente anestesista, e que em algumas ocasiões já trabalhamos juntos aí, fazendo uma parceria bacana lá no interior. E chama atenção aqui, né, doutor? Chama, né? Já veio a pergunta. Então, a gente fica falando, a gente falou da testosterona e tal. Em que momento o homem precisa fazer uma reposição? E quando ela reduz muito, qual é o momento? Existe algum momento, com 50 anos, com 40 anos? Perfeito. Na verdade, assim, né? Assim como a mulher, que com o passar dos anos vai perdendo a parte hormonal e uma série de situações e sintomas vão aparecendo, no homem não é tão diferente. A partir dos 45, 50 anos de idade, alguns homens já começam a perder um pouco, né, essa questão da capacidade de produção de testosterona. Isso não é uma regra, nem todo homem vai perder, tá? Mas alguns, né? Então é neste momento que a gente acaba avaliando eventualmente isto. Normalmente, e o principal fica a informação é que a presença de sintomas é fundamental para que a gente procure a alteração desse exame especificamente e principalmente que a gente indique o tratamento a partir disso, né? O paciente tem uma testosterona baixa, não tem sintoma algum, não existe motivo para a gente repor este hormônio, desde que ele esteja a níveis relativamente bons. E o contrário também é verdadeiro. Existem homens com sintomas específicos e lá vem a perda da libido, que é a vontade de ter relação sexual. O paciente, eventualmente, consequente a isso, acaba queixando-se de disfunção erétil, ou enfim, de uma série de coisas, de não estar com vontade de fazer mais nada, de estar apático, aquela coisa toda. E tu vais lá, investiga esse paciente, acaba vendo que ele tem uma testosterona eventualmente até dentro da normalidade, né? Mas dentro do que a gente chama de limite inferior da normalidade. E este paciente, mesmo tendo uma testosterona normal, embora né, próximo da baixa, ele tem total indicação de se fazer uma reposição hormonal. Sempre com os devidos cuidados. A reposição hormonal não é inócua de complicações, existem critérios bem específicos e alguns cuidados importantes. A reposição que alguns jovens fazem, que na verdade não chega a ser chamada de reposição, mas enfim,
A utilização da testosterona de modo indiscriminado para ganhar massa muscular e outras coisas pode gerar consequências gravíssimas e uma das principais é tornar esse paciente infértil. Perfeito, perfeito. O senhor falou em disfunção erétil, mas deixa eu fazer uma pausa, um parênteses, sobre a testosterona no uso em jovens que estão fazendo academias, que a gente sabe que são utilizados. Isso é comum? É uma prática certa? Não é uma prática certa para aquele que precisa? Explica um pouquinho mais, doutor, só para a gente entender. Então, na verdade, isso a gente tem visto com uma certa frequência, né? Um grupo mais específico, frequentadores de academia que procuram, né, um desenvolvimento corporal mais avantajado, que eventualmente o exercício pura e simplesmente acaba não o propiciando, pelo menos não na velocidade que eles gostariam de ter, né? Então, isso, muitas vezes a gente acaba, esse paciente acaba chegando para a gente já no momento que está com o problema. Então, a queixa principal é, doutor, minha mulher não está conseguindo engravidar. Aí tu vai lá, avalia esse paciente, percebe uma redução testicular, né? Aí tu começa a investigar, vai ver que ele não tem uma produção adequada de espermatozoide, porque o eixo, né, cérebro-testículo se quebrou, né? E hoje os testículos já não funcionam justamente porque essa testosterona que ele recebeu exogenamente, né, desestimulou a produção endógena, que 95% é produzido do testículo, e hoje ele não tem mais capacidade de fazer isso, né, por conta própria. E, né, consequentemente, também ocorre essa redução da produção dos espermatozoides, a ponto de eventualmente não produzir mais nada. Esse é um ponto bastante importante que eles não se dão conta, né, e talvez por falta de informação e aconselhamento, acabam, né, seguindo nessa situação. Então tem que ter bastante cuidado com isso. E fora os problemas que acometem também, que podem cometer com fígado e outras coisas mais, né, doutor? Exatamente, fígado, né? No paciente mais idoso, por exemplo, aquele paciente que realmente tem indicação de reposição hormonal, um dos pontos importantes é o quê? Afastar a possibilidade do câncer de próstata. A testosterona em si não causa o câncer, né? Mas ela acelera de forma significativa o aumento dessa doença. Talvez seja o grande nutridor do câncer de próstata, né? Então, a reposição num paciente onde há suspeição de câncer de próstata, num primeiro momento, não é indicada e precisa ser melhor avaliado. Perfeito. Agora, o senhor falou anteriormente, fecha parênteses, a gente vai falar sobre a disfunção erétil, né? Tem uma pergunta aqui, como prevenir a disfunção erétil? Ou tem como prevenir? Obviamente que tem, tá? Então, assim, ó, primeiramente, talvez esse seja um tabu ainda maior do que o toque retal. Para nós homens, chegar no consultório, né, explanando que a gente está com dificuldade de ter relação, é bastante difícil. E se a gente avaliar as principais causas da disfunção erétil, talvez a partir delas a gente possa, né, rever a questão das prevenções. Então, doenças como colesterol elevado, triglicerídeos, hipertensão, diabetes, essas doenças que estão muito atreladas aos nossos hábitos de vida, muitas vezes, né? Elas são causas de disfunção erétil com o passar de muitos anos e principalmente o paciente que não as trata de modo adequado. Então, alimentação saudável, manter o peso em dia, né? Prática de exercício físico, tudo isso é fundamental para essa questão. Existem medicações que podem provocar disfunção erétil, né? Medicações que a gente acaba usando para tratar outras doenças. Então, às vezes, buscar esses remédios e tentar eliminá-los da nossa vida é uma possibilidade. No entanto, nem sempre isso é factível porque é importante para aquela doença, certo? As questões hormonais são fundamentais, né? Então, a questão da testosterona, por exemplo, e a gente mantém a testosterona em níveis normais também, mantendo hábitos de vida saudável. E por último, as questões psicológicas, né? Então, o estresse, o cansaço, o trabalho excessivo, os problemas do dia a dia, muitas vezes são o grande eixo da disfunção erétil, porque a disfunção erétil acomete homens de todas as idades, dos 18 aos 90 anos. Obviamente que as causas são um pouco diferentes, mas normalmente essas questões psicológicas relacionadas ao dia a dia, né, que tiram o foco desse paciente, são o primeiro passo para os insucessos nas relações,
né? E a repetição dos insucessos vai fazendo com que esse paciente perca a confiança, né? Perca a autoestima e cada vez a coisa vá piorando mais. Então a gente tem que tentar buscar isso para resolver como um todo. Perfeitamente. Eu acho que o dia a dia e toda essa pandemia também, né, e tá causando um estresse geral em todo mundo, e principalmente no casal que hoje está com home office, né, os dois acabam tendo um conflito diário, né? Nada de ir para a empresa, isso, aquilo. Eu acredito que isso também faça acontecer vários problemas, né? Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta. Vasodilatadores, já que a gente está falando de disfunção erétil, vasodilatadores para prolongar ereções podem causar algum problema cardíaco? Pode? É recomendado para todas as idades? Tem um tempo? Como é que funciona isso? Como qualquer medicação, existem prós e contras, né? E a gente tem que indicar o tratamento com medicações sempre que os benefícios dela trazem, né, são maiores do que os malefícios. Na verdade, essas drogas, de modo geral, são bastante seguras, diferente do que muitos pensam, que o uso pode causar algum problema cardiológico, infarto, enfim, coisas nesse sentido. Não é a regra, né? Lembrar que a maior parte dos pacientes que têm disfunção erétil são os pacientes mais velhos, os pacientes mais doentes. Então, se essa medicação fosse contraindicada para pacientes mais doentes, né, restaria o grupo jovem, que teoricamente é o grupo que menos precisa. Obviamente que o uso indiscriminado disso, e os jovens têm feito bastante para tentar manter uma performance sexual melhor, porque vão às festas, bebem bastante, acabam perdendo um pouco da sua capacidade por conta da bebida, por exemplo, então acabam usando o remédio para tentar não, né, passar vergonha na hora H. Mas o uso é bastante seguro. Existem contraindicações bem específicas, né? Uma delas é o uso do nitrato concomitantemente. O nitrato é o Isordi, isosorbida, as medicações que cardiopatas muito graves acabam utilizando. Então, o uso concomitante com essas drogas é contraindicado, porque pode provocar uma vasodilatação extremamente importante, diminuindo o aporte sanguíneo coronariano. Mas, de modo geral, são pouquíssimas as contraindicações. Mas, obviamente, o uso indiscriminado não traz benefícios, né? O uso tem que ser indicado e tem que ter a real necessidade. Temos uma pergunta aqui. Deixa eu ver aqui. Doutor, poder citar alguns medicamentos que podem causar a disfunção erétil? Claro, na verdade, existem uma lista enorme de medicamentos que podem piorar essas questões, né? Dentro das medicações psiquiátricas, a gente vê muito isso, então os antipsicóticos, os benzodiazepínicos, que são ansiolíticos, podem gerar esse tipo de problema. Alguns deles nem causam tanto a disfunção erétil, mas eventualmente até são medicações que às vezes a gente usa para a própria ejaculação precoce, né? Então acaba retardando a ejaculação, esse paciente acaba cansando e não chega lá nunca, acaba perdendo a ereção no meio do caminho, né? Outra medicação que é bastante utilizada dentro dos antihipertensivos, que são os beta-bloqueadores, como atenolol, propranolol, metoprolol, acabam de alguma maneira, né, também reduzindo bastante, eventualmente, essa questão. Então, dentro do quadro dos antihipertensivos, muitas vezes a gente consegue negociar com o cardiologista, trocar por uma outra classe e melhora bastante, né? Mas às vezes existem medicações que não tem o que fazer, elas são necessárias e mexer nela prejudica outras questões. Existem outros, mas esses são os principais. Existe um grande porém, né? As pessoas se preocupam, às vezes, com uma disfunção erétil. Claro, isso acarreta bastante na parte do homem, né? Que ele se torna, quando se torna uma impotência, ele se preocupa. Mas eu queria tocar no assunto da detecção do câncer de próstata. Temos que se preocupar com isso também, que é muito importante. E não só procurar um urologista, como tu falaste muito bem, eu acho que foi muito bem colocado no momento que tu precisa ver, ou a idade que tu precisa fazer o exame de próstata. Eu acho que deveria se procurar um urologista sempre como se fosse um clínico, alguma coisa que a gente vai poder se prevenir de outras doenças também, certo?
Exatamente. Eu gosto sempre de reforçar, por exemplo, o adolescente, né? Existem doenças como, por exemplo, varicocele, uma doença pouco conhecida pelas pessoas, né? Mas são as varizes dos testículos, né? A gente muitas vezes não é perceptível, às vezes ela é bastante perceptível. E qual é a implicação disso? E por que encontrar o diagnóstico disso lá no início? Ela é simplesmente ela é a principal causa de infertilidade masculina, né? Então, se a gente pudesse identificar e diagnosticar essa doença no menino, talvez a gente pudesse evitar alguns homens inférteis ali adiante. Então, questões como essas fazem com que a gente estimule cada vez mais, né, a presença do menino, do jovem no consultório. Sem contar as dúvidas, né? Nessa idade a gente tem muita vergonha, fica constrangido de mostrar o corpo que está se modificando, mas muitas vezes, né, a gente fica pensando, bah, será que o meu pinto é do tamanho adequado? Será que não é pequeno? Percebi que ele é para um lado, isso é normal. Um testículo maior que o outro. Ah, essas bolinhas aqui são doença, não são? Enfim, coisas que muitas vezes são banalidades que causam um sofrimento bastante grande para esse adolescente e que talvez facilmente poderiam ser desmistificadas numa consulta médica e melhoraria bastante, talvez, né, a maneira desses adolescentes pensarem. Voltamos a falar no início que eu estava falando. Devemos preparar esses jovens mais precocemente, né? Ir Exatamente. ao urologista e deixar eles mais tranquilos, né? Até porque tem muito ainda, eu acredito que tu deves acompanhar jovens numa idade de 16 anos, de 15 anos, não sei se tu acompanha, Sim. que os pais não falam sobre o sêmen, ou a criança descobre, o jovem descobre quando ejacula e não sabe o que é aquilo, entende? Não sei se existem essas dúvidas pairam, porque não são faladas dentro do rol familiar. Uhum. Isso, essa pergunta específica muitas vezes não é direta, né? Eu Sim. acho que o acesso, eventualmente, a filmes pornográficos, alguma Sim. coisa nesse sentido, eles acabam se dando conta que tem a ver, pelo menos, com a sexualidade. O que de fato contém aqui, muitas vezes não é sabido, né? Então, é algo que nem sempre se é perguntado, mas muitas vezes também não é sabido, embora. Mas o principal é isso que tu falaste, né? Os pais muitas vezes têm dificuldade de abordar o assunto, os filhos têm dificuldade de perguntar sobre o assunto, e muitas vezes a fonte de resposta são os amigos que sabem talvez menos do que eles, né? Então, não pode se ter esse tipo de problema, tem que buscar alguém que saiba. Nós somos preparados para isso, trabalhamos, fazemos isso no dia a dia, né? Examinar um paciente, avaliar um pênis, para nós é só mais um, no sentido de não nos apegamos a detalhes, né? Não temos nenhum problema com isso. Às vezes brinco com os meninos, né? Ah, tu estás com vergonha. Na verdade, quem tem que estar com vergonha sou eu que vou pegar no teu tico aí. A gente brinca muito com isso de uma maneira sutil, mas para tentar quebrar um pouco o gelo e melhorar um pouco, deixar esse paciente mais à vontade, para que ele faça perguntas. E eu estimulo muito isso. Traga listas de perguntas, todas que tu tiver, porque é assim que tu vai ser uma pessoa diferente, né? Então, além de desmistificar algumas dúvidas, além de procurar algumas doenças específicas da idade, né? Toda aquela orientação sobre os cuidados e as prevenções, principalmente das doenças sexualmente transmissíveis, né? Estão numa ascensão extremamente drástica. A gente tem visto isso no dia a dia do consultório. As pessoas parecem que perderam um pouco o medo delas, pararam de prevenir com preservativo e elas reapareceram com força, né? Então, se a gente olhar dados recentes, a gente vai ver índices de sífilis, por exemplo, com um aumento de mais de 4.000% na população brasileira, e muito é por perca do medo, né, na verdade, de ter essas doenças. E a gente fica pensando, né, que é a única forma de se distrair e que as pessoas consigam confiar é quando a gente se caracteriza e quando a gente consegue falar de um assunto tão importante, né, um assunto tão relevante, porque, como tu mesmo disse, daqui a uns anos isso vai aumentar, e se isso não for falado de uma forma um pouco mais de graça, um pouco mais confortável,
se tornar uma forma muito formal, a gente acaba crescendo mais esses casos. Então foi muito bacana, eu acho que tu falaste importante isso com esses jovens, na linguagem deles, na forma deles, para eles poderem entender. E bem como tu falou, até mesmo os amigos que nem sabem para eles mesmos, né, dão uma informação errada. Tá? É muito bom isso aí, muito bom tu ter falado nisso. Um ponto que eu deixo bem claro no início da consulta, quando tu vê que o paciente está constrangido, é esse. Quero que tu fales do teu jeito, com as tuas palavras, eu vou te entender, e o mais importante de tudo é que não são palavras bonitas ou técnicas, Sim. que haja entendimento, estás com todas as tuas dúvidas esclarecidas. Então isso é fundamental já na arrancada. Eu fico pensando, tem uma pergunta aqui que eu vou deixar para por último, que a gente vai conversar. Mas tem outra aqui que eu queria falar agora. Qual o tempo de vida de uma pessoa com câncer de próstata quando está no momento que chegou o ápice? Perfeito. Na verdade, é bastante variável, né? Essa é uma pergunta que, na verdade, não tem uma resposta. Por quê? Porque cada câncer de próstata tem a sua agressividade, existem células mais agressivas, outros com células menos agressivas. Como regra, né, o câncer de próstata é um câncer indolente, né? É um câncer que demora para gerar sintomas, né? É um câncer que demora para matar o paciente quando ele não faz nada. Digo para os meus pacientes assim, como regra, né? Claro que existem sempre as exceções. Só morre de câncer de próstata quem realmente se esforça para tal. Quem não se previne, quem não busca e quem não trata, né? Então, por estes e por outros motivos, que, por exemplo, uma pergunta que nem sempre é feita, quando parar de procurar câncer de próstata, né? Na verdade, a gente para de procurar o câncer de próstata quando a gente olha para aquele paciente, né, e junto com todo o histórico clínico de outras doenças dele, que podem, inclusive, matá-lo até antes de um câncer de próstata, e a gente vê esse paciente com uma expectativa de vida menor do que 10 anos. Porque a perspectiva é mais ou menos essa, do surgimento da primeira célula cancerígena prostática até essa doença gerar algum tipo de sintoma, a passagem de mais ou menos 10 a 15 anos, dependendo da agressividade da doença, né? Só que, obviamente, se não for nada feito, ela vem e as consequências são drásticas, porque ela metastatiza, ela se espalha para os ossos, e as dores ósseas desses pacientes são extremamente, né, sofrem muito por conta disso, podem ocluir vasos linfáticos, gerar, né, edemas das pernas, dor, enfim, ele pode ser bastante dramático. Então, é uma doença de curso lento, né? Mas não pode ser abandonada e nem achar que não vai acontecer nada. Isso, né, a gente às vezes vê do paciente dizendo assim, fiz um diagnóstico, não estou fazendo nada e não estou sentindo nada. Acho até que aquele médico errou o diagnóstico e que eu não tenho nada. No entanto, quando aparecer, talvez a coisa seja bastante complicada de tratar. Eu fico pensando que quando a gente tem uma suspeita, a detecção é anual, né? Que a gente tem que ir no neurologista, é isso? Mas, Normalmente, sim. mas o câncer ele pode ter um aumento agressivo em 4 meses, em 5 meses, pode acontecer? Não é a regra também, né? A gente fala, tanto que quando o paciente vem com PSA alterado, eventualmente a gente trata uma possível prostatite, espera ali 30, 40 dias, repete exame, eventualmente a gente parte para uma ressonância para definir se realmente tem algo suspeito, para depois chegar na biópsia de próstata, que é o que de fato faz o diagnóstico. Então a gente fala que normalmente, num período de até 6 meses, né, essa doença, a espera de até 6 meses para o tratamento de uma doença de próstata não modifica de forma substancial o prognóstico dela. Então, esse período, teoricamente, a gente tem. Mas, obviamente, não é uma urgência também, mas não é porque esperar tanto tempo se tu já tem tudo que tu precisas para iniciar o tratamento. Então, essa é a questão. E como eu falei, tem pacientes muito especiais que têm um câncer tão pouco agressivo que podem esperar somente anos para tratar, né? Mas sempre com um olhar próximo do urologista para que ele identifique, né, uma piora do quadro dessa doença e insira esse tratamento, então, no momento adequado. Perfeito.
E uma das perguntas que chegou aqui agora é quando tu já falaste, mas acho que é importante eu fazer isso para você, essa pergunta. Quando devemos procurar um urologista? Então, alguns pontos, né? Primeiro, não existe uma idade, né? Doenças urológicas acometem desde bebês até mulheres, né? Algo que as pessoas não sabem é que o urologista trata mulheres também. E como eu falei no início da apresentação, eu me especializei também nessa parte de urologia feminina. E doenças como infecções urinárias, como eventualmente cálculos renais, doenças da bexiga, dos rins, bexiga, todos têm homens e mulheres, né? Então, na verdade, não existe uma idade específica, mas eu diria que, tirando situações específicas, acho que no início da adolescência uma visita ao urologista caberia bem, né? A frequência com que se fizesse essa visita ia depender muito de cada paciente, mas obviamente que nessa idade não há necessidade de visitas anuais, né? Mas que a partir dos 45, 50 anos de idade, visitas anuais talvez façam ser necessários, não apenas para ver a prática, mas a saúde como um todo, até porque muitas vezes o urologista é o único médico que este homem visita, né, com uma certa idade. Perfeito. E o que o senhor deixaria como mensagem final assim, para os homens, nessa conscientização da detecção? O que o senhor deixaria assim mais enfático assim? A mensagem final vai ser exatamente a mesma que eu comecei a conversa, né? Que eu acho que o grande tabu, o grande preconceito, a grande vergonha não é de procurar atendimento, ser examinado ou qualquer coisa nesse sentido. Vergonha é morrer ou sofrer uma doença que tinha plenas chances de ser curada, né? E por um bobo preconceito acabou se perdendo tempo para isso. Então, o preconceito nos dias de hoje não cabe mais. Eu brinco, Alexandre, eu já fiz centenas, talvez milhares de exames de toque e tal. Até hoje ninguém morreu disso. Um ou outro me mandam flores, uma caixinha de bombom uma semana depois, mas tirando isso, nada acontece, tá? Eu quero o seu número. Perfeito. Doutor, isso que é bom, é saudável, é estar vivo e brincando. Falastes a verdade. Eu acredito que nós homens precisamos perder esse preconceito, perder esse medo e ser feliz com a nossa família, né? Com as pessoas, com os nossos filhos. Foi lá, foi detectou, foi operado, ou não precisou ser operado, ele reduziu de uma outra forma, conseguiu ver com o tempo, sabe? O que a gente precisa é tirar a máscara do medo. A gente precisa mostrar a nossa cara. A gente precisa enfrentar os problemas de frente. E não precisamos que a esposa ou alguém leve, mas precisamos que a gente enfrente isso. Hoje, nós estamos numa sociedade evoluída, nós precisamos crescer com isso, certo? Então, doutor Araldi, doutor Márcio Araldi, urologista, impressionante a tua conversa, o teu bate-papo. Eu fiquei assim, ó, muito feliz. E quero dizer para ti que a tua mensagem vai eclodir em tudo que é canto aí desse país, É certo? isso que a gente espera, é isso que a gente quer. A gente quer cuidar melhor do outro, né? Quem segue a nossa profissão, seja médico, enfermeiro, em qualquer da área da saúde, o nosso grande objetivo é sempre o melhor do outro. Então, é o que a gente busca, é o que a gente faz no dia a dia. E quem gosta disso é uma facilidade tão grande, né? Né, o consultório tá cheio de pacientes, são 20, 30, sei lá quantos pacientes às vezes tem que atender. É cansativo do ponto de vista, talvez, corporal, ok, né? Mas cada paciente que entra, a gente se enche de ânimo, né? De começar do zero, de buscar, orientar e tentar a maneira com que aquela pessoa veja tudo isso e principalmente trazer para ela, como tu falaste, uma qualidade de vida melhor, felicidade, que possa viver muitos anos ao lado das pessoas que ele ama, né? Doutor Márcio Araldi, eu tenho um convite para o senhor, para as próximas lives. Dia 11/11, o RH, no Google Meet, o link nos grupos de WhatsApp.
RH, dia 11/11, no Google Meet. Ó, prestem atenção. Dia 12/11, vamos falar também sobre RH, imposto no RH. Gente, vai ser com o doutor Igor? Impacto? Puxa, a Júlia escreveu aqui, eu não consegui entender direito. Mas impacto no RH com o doutor Igor. Com o doutor Igor. Ó, o doutor Igor é fera nisso, já conheço ele há muito tempo aí. Vale a pena muito a gente acompanhar isso aí. E dia 25/11, a live doação de sangue. Parceria com o Hemocentro. Por favor, alerta também a isso. Doações de sangue em tempos de Covid precisam ser feitas. Certo, doutor? É importante, né? Com certeza. As outras doenças não deixaram de existir, não podemos esquecer disso. Exatamente. E dia 26/11, catéter central de inserção periférica no domicílio. É fantástico. Nós estamos com uma profissional fantástica. Nós estamos passando agora catéter central em domicílio. PIC, que o enfermeiro passa na residência. Nós vamos conversar com uma enfermeira, Kelly, especialista em passagens de catéter. Vai ser um bate-papo super importante. Muito importante. Então, lembrando que a Júlia está me fazendo um sinal aqui, a Júlia me ajuda nesse processo aí, lembrando que é com a Saavedra também, nossa parceira aqui dos catéteres central de inserção periférica. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Doutor Márcio, foi um prazer, um prazer. Espero que tenha gostado da minha caricatura, espero que tenha chamado a atenção. Eu acho que eu vou adquirir um desses aí na próxima. Já entra no consultório, ó. Vamos conversar com o bigodinho aqui. E muito obrigado. Eu quero agradecer também o Toque ATS, né, que vem promovendo essas informações, essa procura. E sempre lembrando, Hospitalar ATS, promovendo saúde fora do ambiente domiciliar. Mas o nosso foco é a reintegração do ser humano no seu ambiente, com muita qualidade e melhoria. Doutor Márcio, um forte abraço, muito obrigado e vamos se encontrar, viu? Abraço. Com certeza. Mais uma vez quero agradecer o convite, né, a você, a Júlia, e enfim, no que precisar, estamos sempre à disposição. Um abraço, doutor. Valeu, um abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.